Você já imaginou como seria ser o primeiro da sua família a realmente construir riqueza? Não apenas pagar as contas, ter uma casa própria ou um carro melhor, mas alcançar um nível de liberdade financeira que ninguém antes de você na sua linhagem conseguiu. Parece até um sonho, né? Mas junto com esse sonho vem um peso que ninguém te conta. Ser o primeiro rico da família não é só sobre dinheiro, é sobre carregar expectativas, desafiar suas crenças, enfrentar julgamentos e muitas vezes lidar com a solidão de estar em um lugar onde ninguém da sua família esteve antes. Hoje vamos ver o peso de ser o primeiro rico da família. Vou te mostrar por que é tão difícil, o que está em jogo emocionalmente, socialmente e financeiramente e como você pode navegar esse caminho sem se perder. O objetivo aqui não é só te inspirar, mas te dar um mapa para lidar com esses desafios e transformar esse peso em uma força que muda não só a sua vida, mas a de gerações futuras. Porque quando você decide ser o primeiro, você não está só mudando o seu destino, está literalmente reescrevendo a história da sua família. Parte 1. O peso invisível de ser o primeiro. Quando você nasce em uma família que nunca teve riqueza, cresce dentro de uma mentalidade de escassez. Seus pais, avós, talvez até bisavós, viveram com um único foco: sobreviver, pagar as contas, evitar dívidas e garantir o básico. O dinheiro nunca era algo que sobrava, era sempre um problema a ser resolvido. Com o tempo, essa forma de pensar se torna um tipo de herança invisível, um software mental que você acaba recebendo sem perceber. Você cresce ouvindo frases como dinheiro não cresce em árvore ou isso é só pra gente rica. E mesmo que dentro de você exista o desejo de ir além, essa programação antiga tenta te puxar de volta para a zona conhecida. Ser o primeiro da família a prosperar é mais do que conquistar dinheiro. É desafiar uma mentalidade inteira, é decidir que você não vai apenas sobreviver, mas construir algo maior. Só que isso tem um preço. Pense no João, por exemplo, um cara de 30 anos, filho de uma costureira e de um pedreiro. Ele conseguiu um bom emprego, começou a investir e sonha em abrir o próprio negócio. Mas toda vez que pensa em arriscar, a voz dos pais volta à cabeça. Melhor não, filho, fica no seguro. Essa insegurança não nasceu com ele, é geracional. E romper com ela exige coragem, porque significa ir contra tudo que a tua família sempre acreditou sobre dinheiro. E tem mais, em algumas famílias, quando alguém começa a dar certo, surge um tipo diferente de resistência. Não estou dizendo que foi o seu caso, nem foi o meu, mas acontece. De repente os comentários aparecem. Ah, tá se achando, desde que ganhou dinheiro mudou. Como se querer mais fosse uma traição ao estilo de vida de quem ficou para trás. Esse é o primeiro peso de ser o primeiro. Nadar contra a corrente de uma mentalidade que sempre te ensinou a temer o dinheiro, quando na verdade o certo seria aprender a dominá-lo. Segundo peso, a pressão de carregar os outros. Segundo a Serasa, em 2025, 79% das famílias brasileiras estão endividadas, muitas delas dependendo de empréstimos informais entre parentes. Ser o primeiro rico muitas vezes significa ser o salvador da família. Quando você começa a ganhar mais, as pessoas ao seu redor, pais, irmãos, primos, até vizinhos, começam a te ver como a solução para os problemas delas. Ah, você pode pagar a conta de luz pra tia? Me empresta R$ 1.000 para consertar o carro? Ajuda a pagar o curso do meu filho? E dizer não é muito difícil. Você olha pro seu pai, por exemplo, e lembra de tudo que ele fez para você chegar até aqui. E quando ele pede ajuda, você não pensa duas vezes. Mas o problema é que, às vezes, ajudar ele hoje pode significar não ter como ajudar amanhã. Fora que muitas vezes essas ajudas podem não resolver nada, só prolongar o problema. Por exemplo, você empresta R$ 2.000 para seu primo pagar uma dívida, e no mês seguinte, ele volta pedindo mais porque entrou em outra dívida. É um ciclo que suga sua energia, seu tempo e seu dinheiro. Meu pai, por exemplo, começou a trabalhar como pescador aos 15 anos. Toda vez que ele recebia, entregava quase todo o dinheiro para o meu avô. O problema é que meu avô era viciado em apostas, truco, sinuca, cavalos, qualquer coisa que envolvesse jogo. E por causa disso, meu pai nunca conseguia juntar nada. No fim das contas, trabalhava duro não para construir o próprio futuro, mas para sustentar o vício do próprio pai. Também há uma carga emocional enorme em ser o primeiro. Você sente a responsabilidade de dar certo, de provar que valeu a pena o esforço, de mostrar que é possível quebrar o ciclo. E ao mesmo tempo, vive com medo constante de falhar, porque no fundo, sabe que se você cair, não é só você que cai. É como se toda a esperança da família despencasse junto. O terceiro peso é a solidão. Ser o primeiro da família a construir riqueza
também é, muitas vezes, uma jornada solitária. Quando você começa a mudar sua vida financeira, seus valores mudam junto. Você passa a enxergar o dinheiro de outro jeito, deixa de gastar com o que não importa, começa a estudar investimentos, busca aprender sobre negócios, produtividade e liberdade financeira. Mas enquanto você evolui, nem todo mundo ao seu redor acompanha esse ritmo. Sua família e seus amigos de infância podem não entender suas novas escolhas. Eles perguntam: por que você não sai mais com a gente todo final de semana? Ou pra que gastar R$ 1.000 em um curso se dá pra parcelar um celular novo? Essas diferenças, aos poucos, criam distância, não por falta de amor, mas por falta de entendimento. Você está em um território novo, sem mapas nem guias. Não tem um tio rico para te explicar sobre ações, nem uma mãe que saiba como abrir uma empresa. Então, você aprende sozinho, errando, testando, tentando entender o que nunca ninguém te ensinou. E nesse processo, surge um vazio difícil de explicar. Você sente que está subindo, mas também se afastando, como se para alcançar o próximo degrau, precisasse deixar uma parte do seu antigo eu para trás. Esse é o preço silencioso do crescimento, perceber que enquanto você sobe, o mundo ao seu redor continua no mesmo lugar, e lidar com essa solidão faz parte da coragem de ser o primeiro. Fora isso, você vai passar por inúmeros desafios ao subir de classe social. O primeiro desafio é a mobilidade social. Ser o primeiro rico é extremamente difícil, porque a mobilidade social no Brasil é lenta e desigual. Segundo o IBGE, apenas 12% dos brasileiros que nascem em famílias de baixa renda conseguem chegar à classe alta em uma geração. Isso significa que, para a maioria, o caminho para a riqueza é cheio de obstáculos que vão além do esforço pessoal, e os números mostram isso. Segundo a PNAD contínua, 40% dos brasileiros com ensino superior estão em empregos que não exigem diploma. Isso significa que não basta apenas estudo. Para ser o primeiro rico da sua família, você precisa ser excepcional e não apenas bom. O segundo desafio é o custo emocional e financeiro que você vai ter. Um levantamento recente mostrou que pelo menos 25% dos brasileiros já se endividaram para ajudar parentes ou amigos. E no caso do primeiro rico da família, isso é ainda mais comum. Afinal, ele passa a ser visto como a tábua da salvação. Mas como já vimos, cada ajuda tem um custo, e muitas vezes esse custo vem direto dos seus próprios planos. Pense assim: se você ganha 50 mil por mês, já tem uma boa reserva e decide ajudar sua família com 5 mil por mês, tudo bem, esse valor não vai comprometer sua vida financeira e vai fazer uma grande diferença para eles. Agora, se você ganha 6 mil, está começando a construir patrimônio e resolve dar R$ 1.000 para ajudar sua família por mês, a situação muda completamente. Você está abrindo mão de cerca de 17% da sua renda, dinheiro que poderia ser usado para investir, melhorar sua capacitação ou até pagar um curso técnico ou uma faculdade EAD para alguém da sua própria família. Isso sim seria uma ajuda de longo prazo, porque, sendo bem sincero, R$ 1.000 pode aliviar um problema momentâneo, mas não muda a realidade de ninguém. Claro, se for uma emergência, como falta de comida, remédio ou algo realmente urgente, aí é outra história. Nesses casos, qualquer ajuda é válida. Mas na maioria das vezes, não é disso que se trata. É mais um me empresta R$ 500 para pagar uma fatura do cartão, ou me ajuda com R$ 200 para comprar uma roupa. E é aí que entra um ponto importante. Você precisa entender que está na zona de passagem. Essa é a fase em que você finalmente tem dinheiro suficiente para bancar seu estilo de vida e começar a investir, seja num negócio, em ações ou em outros ativos. Mas também é o momento mais delicado, porque ainda não há folga bastante para sustentar os outros além de você. Nessa fase, talvez não seja possível ajudar todo mundo, e tudo bem, você está construindo as bases que no futuro vão permitir ajudar com muito mais impacto e sem se colocar em risco. Ajudar é bonito, mas se sacrificar antes de se estabilizar é como tentar salvar alguém que está se afogando sem saber nadar direito. Fora isso, emocionalmente, o peso também é grande. Um relatório da OMS de 2022 mostrou que o Brasil tem uma das maiores taxas de ansiedade da América Latina, e a pressão com o dinheiro é um dos principais motivos. Para quem é o primeiro rico da família, isso só piora. Vem aquela mistura de querer crescer, mas se sentir culpado por dizer não ou ter medo de parecer egoísta. É como andar numa corda bamba o tempo todo, tentando equilibrar os seus sonhos com as expectativas dos outros. E no fim, essa pressão acaba te esmagando, porque não é fácil cuidar do próprio futuro enquanto carrega a culpa de não conseguir salvar todo mundo. O terceiro desafio é a falta de educação financeira.
Educação financeira, principalmente nas famílias de classe média ou baixa, praticamente não existe. Segundo a Ambima, 60% dos brasileiros não tem nenhum investimento além da poupança, que na maioria das vezes perde até para a inflação. Para o primeiro rico, aprender a investir é como tentar entender um idioma novo sem ninguém para ensinar. Ele precisa correr atrás do conhecimento por conta própria, pesquisando, errando e às vezes perdendo dinheiro no processo. Nessa fase é muito comum cair em ciladas, como pirâmides financeiras, promessas de retorno rápido ou investir sem ter um plano de verdade. Enquanto isso, as famílias mais ricas já nascem com esse tipo de aprendizado. Desde cedo, os filhos aprendem a lidar com dinheiro, investir, negociar, empreender. É um conhecimento que vai passando de geração em geração. O primeiro rico não tem esse privilégio. Ele é o pioneiro e, como todo pioneiro, paga o preço de abrir o caminho que ninguém antes mostrou. Agora, se você está passando por isso, como você pode carregar esse peso e transformá-lo em força? Bom, primeiro, construa uma mentalidade de abundância. Isso não significa gastar sem pensar, mas acreditar que é possível criar riqueza. Comece estudando educação financeira. Os dois melhores livros para você começar a entender sobre finanças são A Psicologia Financeira e O Homem Mais Rico da Babilônia. O primeiro, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, explica que o sucesso com o dinheiro não depende só das fórmulas matemáticas, mas principalmente do comportamento. O autor mostra que pessoas inteligentes podem tomar decisões financeiras ruins quando deixam as emoções controlarem suas escolhas, medo, ganância, pressa ou comparação com os outros. A grande lição é que enriquecer não é sobre vencer o mercado, e sim sobre entender seus próprios limites e manter a constância ao longo do tempo. Já O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico que ensina os princípios básicos da prosperidade por meio de parábolas ambientadas na antiga Babilônia. E apesar de ser antigo, o livro traz conceitos que nunca envelhecem. Guardar pelo menos 10% de tudo que ganha, evitar dívidas desnecessárias, fazer o dinheiro trabalhar para você e buscar sabedoria antes de investir. Esses dois livros se complementam perfeitamente. Enquanto um mostra a mentalidade e o autocontrole necessário para lidar com o dinheiro, o outro ensina as regras práticas que constroem riqueza desde os tempos mais antigos. Se você aplicar o que ambos ensinam, vai perceber que a liberdade financeira não é só um sonho distante, mas o resultado natural de pequenas decisões certas repetidas todos os dias. Você precisa entender que dinheiro não é um inimigo, e sim uma ferramenta. Segunda coisa, estabeleça limites. Ajudar a família é nobre, mas precisa ter limites. Crie um fundo de emergência para si mesmo antes de ajudar os outros. Pelo menos 6% de despesas guardados. Depois, defina um valor fixo que você pode doar ou emprestar por mês, como 10% da sua renda, por exemplo. Seja transparente. Explique que você quer ajudar, mas também precisa construir seu futuro. Por exemplo, em vez de dar R$1.000 para um parente pagar uma dívida, ofereça ensinar como ele pode reorganizar o orçamento ou encontrar uma renda extra. Isso é mais difícil, porque exige tempo e paciência, só que é mais sustentável. Você não precisa ser o banco da sua família, pode ser o exemplo para a mudança na mentalidade deles. Mas, de novo, isso só vale para famílias que não estão passando fome, nem precisam de remédios para sobreviver ou algo assim. Não tem como eu falar por todo mundo aqui, então eu inevitavelmente generalizo, para conseguir falar com a maioria. Por isso, você precisa analisar se isso faz sentido para a sua situação ou não. Terceiro, crie uma rede de apoio. Uma das formas mais poderosas de lidar com a solidão nessa jornada é se cercar de pessoas que pensam como você. Procure gente que tenha os mesmos objetivos, pessoas que também queiram crescer, investir, empreender ou simplesmente viver com muito mais consciência financeira. Hoje, isso é mais fácil do que nunca. Existem grupos de empreendedorismo, fóruns de investimentos, comunidades no LinkedIn e até grupos no WhatsApp cheio de gente disposta a trocar ideias e aprendizado. Ter um mentor também faz diferença, e não precisa ser alguém milionário, basta ser alguém que já trilhou o caminho que você quer seguir, mesmo que só um passo à frente. Às vezes, uma conversa sincera com a pessoa certa vale mais do que dezenas de cursos comprados. E mais importante, não se afaste da sua família. Em vez de se sentir diferente ou isolado, tente trazer esse conhecimento para perto deles. Convide seu irmão para assistir a um vídeo sobre finanças, mostre como você conseguiu guardar dinheiro para um investimento e explique de forma simples o que aprendeu. Esses pequenos gestos podem inspirar muito mais do que você imagina. Com o tempo, você vai perceber que não está sozinho, você está criando um tipo de ambiente que antes não existia ao seu redor.
E quarto, planeje para as próximas gerações. Ser o primeiro rico da família vai muito além de ter dinheiro. É sobre criar um legado, é pensar como suas escolhas de hoje podem transformar a vida dos seus filhos, sobrinhos ou até de pessoas da sua comunidade. Comece a olhar para o longo prazo, invista em educação, construa um patrimônio sólido e, se puder, crie oportunidades que antes não existiam, como uma bolsa de estudos ou um pequeno fundo familiar. Cada passo seu é uma semente plantada para um futuro que a sua família talvez nunca tenha imaginado. Pense num exemplo simples. Um mecânico de 40 anos que decide investir R$ 500 por mês em fundos imobiliários. 10 anos depois, ele começa a receber R$ 800 por mês em dividendos. Dinheiro suficiente para pagar boa parte da faculdade do filho. Ele não ficou milionário, mas foi o primeiro da família a garantir que a próxima geração tivesse mais chances do que ele teve. E isso, por si só, já é uma revolução silenciosa. Ser o primeiro rico é pesado, mas também é um sinal de força, porque se o peso está nas suas costas, é um sinal de que você foi o primeiro a subir o degrau. E é verdade, quem abre o caminho apanha mais, só que também deixa o chão mais firme para quem vem depois. Cada decisão sua conta. Estudar sobre finanças, colocar limites, buscar apoio e planejar o futuro são atitudes que parecem pequenas, mas juntas constroem algo enorme. Um legado que pode mudar completamente a história da sua família. É verdade, o sistema não facilita. A classe média, do jeito que foi estruturada, não foi feita para enriquecer, mas sim, é possível reescrever seu destino. No fim das contas, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade, sobre impacto, sobre deixar o mundo um pouco melhor para quem vem depois. Então, comece hoje, leia um livro, corte um gasto que não faz sentido ou converse com alguém que te inspire. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente goiaba. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.